E aí, pessoal, boa noite. Vamos aí responder uma questão que acontece muito no setor fiscal, né? O Simples Nacional ele vai escriturar o que nos documentos fiscais de entrada? Vai escriturar CST ou CSOSN? Para você que está começando agora, ou até para quem não está começando, né? Tem gente que tem muito tempo de casa e ainda não tem dúvida, não consegue validar isso com segurança. Então, nós vamos mostrar para vocês aqui o material que a gente construiu para validar, mostrar para você a base legal, para você seguir escriturando seus documentos fiscais corretamente. Eu já te adianto que existem opiniões divergindo de algumas consultorias para outras a respeito desse tema, mas o fato é que existe uma orientação que ela encontra maiores sustentações em tanto em portaria, que eu vou mostrar para você que tem uma portaria aqui em Minas Gerais, também tem um manual da FT que traz uma orientação específica e também tem o manual de preenchimento da NFE que vai nos ajudar. Então, nós vamos buscar esses três pilares para sustentar uma orientação mais sólida para vocês, tá certo? Antes de começar, eu vou falar para vocês aqui assim, o que tem de coisa que você pode ouvir a respeito disso. A primeira, manter o que o cliente enviar. Se o cliente enviar CST, você vai manter CST. Se ele enviar CSSN, você vai manter CSSN. Se ele mandar tudo 000 para qualquer coisa, você vai deixar aquilo ali. Você fala, não, CST eu não valido, não, é o que o cliente lança. Então quer dizer que você entrega ou se integra dessa forma? Será que é a forma mais correta? Pensa comigo. Pensa a respeito disso. Será que é essa forma mais segura de validar um arquivo do seu cliente e transmitir para a Cefaz? Outro ponto que existe. Aí eu sempre mantenho tudo como CSOSN. Ah, por quê? Ah, porque CSOSN, Simples Nacional, tem que usar CSOSN em todas as operações. Ah, é? Quem falou? Aonde é que está isso? Nós temos que nos questionar. Essa é a segunda coisa que você vai ouvir. A terceira coisa que você vai ouvir é o seguinte: ah, não, Simples Nacional eu vou usar CSOSN nas operações de saída e na entrada eu deixo CST. É, por quê? Onde é que está falando que tem que ser assim? Então a gente tem que buscar, né? O que é fato é o seguinte: qual que é a CST do Simples? É a CSSN. Isso é encontra. Mas a questão é, quando é que ela é aplicada? É esse o ponto que nós temos que discutir. Então eu vou apresentar para vocês agora aqui o nosso material de aula e aqui está a sustentação para tudo que a gente precisa. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: a escrituração no livro de registro de entrada deve ser apresentada sob o enfoque do informante. Isso desconstrói aquela primeira orientação, aquela orientação que você vai encontrar com um colega que sempre, o Dudu sempre fiz assim, tá certo? Que não valida, que não corrige as CSTs que são escrituradas lá no cliente, não se entrega a escritura tudo errado, do jeito que vem ele transmite. Será que isso é a forma mais correta de trabalhar? Eu penso que não. Então eu tenho que converter. Existia aqui em Minas Gerais, existia uma orientação, não só em Minas, até 30 de junho de 2012, que eu deveria manter a CST utilizado pelo meu fornecedor. Mas veja só como era antigamente, né? Antigamente o fornecedor emitia um documento fiscal para mim com CST 010. No meu registro de entrada, eu mantinha essa CST 010 porque foi a que ele usou. Aí depois de 36 vieram, não, falou assim, ó, não, agora você tem que converter para a sua operação. Se ele emitir um documento fiscal com 010, ele é o substituto tributário. Eu sou substituído. Eu vou escriturar esse documento fiscal, evidentemente, com CST 060. Então eu tenho que fazer uma conversão de CST. Vocês entenderam? Então existe um lapso aí. Então essa orientação de manter a CST que o fornecedor utilizou não existe mais e já mudou tem muito tempo, tá certo? Segundo ponto, e aí já responde a sua pergunta, né? Se a empresa ela apura o ICMS dentro do Simples Nacional, ela vai utilizar a CS ou SN constante na tabela B do ajuste NF 7/2005, somente para as operações de saída. E agora eu tenho que mostrar para você por quê. Por que o Simples só utiliza o CS ou SN para as operações de saída e documentos fiscais de emissão própria? Então eu vou buscar aqui
duas bases legais para sustentar essa afirmação. A primeira está lá na tabela B do ajuste NF7 2005. Está aqui, ó. Essa tabela B ela foi incluída ao ajuste NF7 2005 lá em 1/10 de 2010 pelo ajuste NF3 de 2010. Tá certo? Então, incluiu aí esse CSOSN. E veja que aqui o CSOSN apresentado ele tem apenas 3 dígitos. Você sabe por quê? Porque na hora que você emite o documento fiscal, e aí o documento fiscal de saída do Simples Nacional, você informa quantos dígitos? 4. Mas na hora que você vai escriturar ele dentro do arquivo Sintegra, lá só cabe 3. Então ele vai desprezar o primeiro dígito de origem da mercadoria, tá certo? É por isso que o CSOSN é apresentado assim. Você sabia disso? Pois é. Nota explicativa. O código de situação do Simples Nacional será usado na nota fiscal eletrônica exclusivamente quando o regime tributário for 1. E aí vai substituir a CST prevista lá no convênio CNF de 1970. Então, quando ele mostra isso aqui para nós, ele diz o seguinte, ó, na nota fiscal eletrônica exclusivamente quando for CRT igual a 1, que apura o ICMS dentro do Simples Nacional, ele está me fazendo uma referência aqui ao quê? A operação de saída. Aqui ainda traz um reforço para mim. E se não bastasse isso, se eu venho aqui no guia, na orientação de preenchimento da NFE 2.02, se eu observo todas as CSOSNs que estão aqui, ó, ela só me fala sobre a operação de saída. Ó, vou pegar para vocês, por exemplo, uma CST aqui do nível 2, por exemplo, ó. Na operação, com mercadoria sujeita a ST pelo contribuinte substituto, tributada pelo Simples Nacional. Qual a operação que é tributada pelo Simples Nacional, gente? A operação de saída. Pode pegar aqui, ó, operação 100, 102, 103, emissão de NFE. Olha só, começa o negócio já. Emissão de NFE em operação com isenção. Pega o capítulo, isso aqui em cima, aqui, ó, já mostra para você que é uma operação de saída. Vamos o outro aqui, ó, emissão de NFE em operação tributada pelo Simples Nacional. Em momento algum ele está falando sobre escrituração da NFE. Então isso reforça que o uso da CSOSN se aplica exclusivamente às operações de saída e operações de emissão de documento fiscal próprio que vai na entrada, porque aqui nós temos um CSOSN 900 que traz uns exemplos que nos dá essa impressão. Importação de mercadoria, quando se emite a nota fiscal de entrada, e demais hipóteses de emissão de NFE entrada pelo contribuinte optante pelo Simples Nacional, na condição de destinatário da operação. Uma situação que pode acontecer aqui é a aquisição de MEI, né? E ele está fazendo essa emissão de nota fiscal de entrada, fazendo uma operação com o MEI e ele fazendo essa operação de entrada. Um exemplo onde pode se aplicar isso é uma devolução de venda, né? O destinatário da venda é MEI, ele não emite a nota, não quer emitir a nota, eu posso fazer a nota fiscal de entrada. E devolução de mercadorias, no geral, né? Estou falando sobre devolução, mas já tem aqui uma hipótese específica. Então veja só. Isso aqui reforça esse entendimento. CSOSN só a operação de saída. Aí vem. Como é que eu vou reforçar para você essa informação que está aqui? Aí eu vou aqui no manual do FD. Na página 81, ele diz aqui, ó, eu vou usar CSOSN nas operações de saída e CST nas operações de entrada. Ainda fala sobre o enfoque do declarante, porque ele fala o seguinte, você tem que converter. O único detalhe desse negócio aqui é o seguinte, é que ele fala para os estabelecimentos que informam FD e ICMS PI. A gente sabe que aqui em Minas, Simples Nacional, que apura o ICMS dentro do Simples Nacional, não informa FD e ICMS PI, ele informa Sintegra. É o que deixa a lacuna aqui nessa orientação. Mas o que sustenta o nosso argumento, além do que está aqui, é o que? É que a CSOSN foi criada para os documentos fiscais de saída, tá? Saída.
Aqui eu mostrei para vocês, né, que até 30/6/2012 não precisava fazer a conversão do fornecedor, usava mesmo o CST utilizado pelo fornecedor, mas isso aqui já, ó, mudou faz muito tempo, tá certo? E um ponto mais polêmico é, evidentemente, a portaria que nós temos em Minas Gerais, né? A portaria que orienta ao preenchimento do Sintegra, e aqui o campo 7, que fala exclusivamente da CST, ele diz o seguinte, ó, você vai informar a CST da forma que está lá no convênio do ICMS 970 e o CSSN, se for o caso, quando ele fala se for o caso, é se o informante ele é optante pelo Simples. Só que aqui nós temos que entender que se a CSSN só se aplica às operações de saída, então o que ele está me mostrando aqui é o seguinte, ó, quando você vai apresentar o campo 7 do arquivo Sintegra, CST, e quando for o caso, e quando que é esse caso? Quando for escriturar um documento fiscal de saída, se o informante é simples, utiliza CSSN e pede para você observar lá o ajuste CINEF 7/2005, para você não fazer besteira, tá? Beleza? Então não precisa ficar colocando 4 dígitos na CSSN, tá? Na hora de escriturar o Sintegra, eu acredito que os sistemas já fazem essa conversão, né? Exclui o primeiro dígito e informa somente os 3 dígitos da direita para a esquerda. Beleza? Então vamos voltar para o nosso material. Entenda que a orientação da portaria, quando menciona CS ou SN, se refere a documento de saída. Eu uso muito, tá, esse manual de orientações de preenchimento da NFE 2.02, para mim reforça essa informação também, né? Que lá ele vem trazendo todos os exemplos de uso das TSSN, todos não, mas ele demonstra, né? E ele sempre fala emissão de documento fiscal. E quando ele está falando emissão de documento fiscal, é operação de saída. E aí vou só deixar um lembrete para vocês aqui no material, que vou deixar também disponível, é que o campo 7 só comporta 3 dígitos. Então, é uma questão de layout também lá do arquivo se integra e acompanha a orientação da tabela B do ajuste NEF 7/2005, tá certo? Então, essas são as orientações que nós temos em Minas. Tem consulta? Não tem. Tem acordo? Não tem. Tem manifestação do fisco de Minas? Não tem. Procurei em alguns fiscos de outros estados, aqui também é bem escasso esse tempo, apesar de ser uma operação que acontece muito, né? Não tem aí um esclarecimento, deviam ter um maior esclarecimento a respeito disso, mas o que a gente tem para buscar são essas fontes de informação. O que tem disponível para você buscar sobre como é que eu uso CST ou CSOSN estão basicamente aí nessas fontes que eu citei, tá? Nessas 3 fontes que eu estou trazendo nesse material. Perfeito? Então, não tendo mais para o momento, tá? Está resolvida a questão aqui. CSOSN, somente operação de saída e documento fiscal de emissão própria que vai vir no registro de entrada. E nos documentos fiscais de entrada do Simples Nacional, ainda que informe se integra, será CST. Dúvidas, deixe no comentário e a gente responde assim que possível. É isso aí.